Vamos começar. Vamos ver o que o Mafinha aí na live deles falaram. Eles já fizeram ontem, né? Eles fizeram ontem o react pra quem quer o contexto. O Mafinha, que é o Barba ali no Twitter, ele postou um recorte do professor Ricardo. Eles fizeram uma live reagindo a esse corte do professor Ricardo numa das lives. A gente fez uma live reagindo a eles, sobre as opiniões deles. E eles hoje fizeram uma live reagindo ao nosso react do react deles. Ficou claro? E agora a gente vai fazer um react do react do react do react. Sim, o cara basicamente pegou uma análise que está sendo feita comigo, inclusive generosa com isso. Nossa, se tiver uma conexão com o Senado, pode ser que venha algo interessante aí. E aí, João? Se não tiver, realmente não serve pra nada. E eles pegam essa leitura e eles não abordam ela. Na verdade, o ponto central do que o Ricardo disse, o cara até concordou. Exatamente. Que a cartinha não deu em nada. De fato, né? Ele falou, 7 de setembro de 21 e 22, sim. Só que ele concorda, só que ele pega essa concordância Eles gostam de uma baguncinha. Exatamente. e coloca de lado pra jogar uma ofensa, dizendo que a gente tá com dor de cotovelo. A gente não tem dor de cotovelo, a gente já abordou isso inúmeras vezes. Nós não vamos fazer manifestações gigantes, nós não temos condições de fazer manifestações gigantes mesmo. Não temos. E a gente já tirou isso da cabeça. A gente também não vai fazer o presidente da República na próxima eleição. Não é nosso foco. A gente tá focado em outras coisas. E a gente tá construindo algo que vocês não estão construindo. Não é pra vocês falam da gente. Eu estou conhecendo vocês agora aí. Eu nem estou vendo o nome. Mas tem um ponto ali. Que o MBL só acha que a manifestação funciona quando eles fazem. Sim, as manifestações só funcionavam, só teve resultado quando o MBL liderava a manifestação. A gente conseguiu impeachment. Depois disso foi transformado numa ferramenta pra adorar o Jair Bolsonaro. E todas as derrotas da direita começaram aí. Assim, esse cara aqui tá falando várias verdades, hein? Só verdades. Based. Manifestação só funcionava quando o MBL estava à frente. Isso é um fato real. Sim, é um fato, é um dado da realidade. Não dá pra negar. Não tô falando só que só o MBL está fazendo manifestação, não tem nada a ver com isso. Tô falando que estes caras tiveram grandes manifestações, elas foram culto à personalidade do Bolsonaro. Eles citaram a 7 de setembro de 21 e ele falou a cartinha, né? Vamos lembrar do 7 de setembro de 22, que vinha a ser os 200 anos da independência do Brasil, que ficou marcado nem por uma cartinha, ficou marcado para as pessoas gritarem imbrochável, falando da imbrochabilidade do idiota. É um culto à personalidade do Bolsonaro. Muito sensato. É pior ainda. Foi só culto à personalidade. Que também é o que esses influencers fazem. Pra se manter vivo na bolsosfera, eles ficam cultuando. Sim, eles têm orgulho do imbrochável. 200 anos. 200 anos da independência do Brasil. Ficou marcado pelo imbrochável. Mano, eles tiveram o quê? 4 anos pra fazer um puto evento histórico. 200 anos. Bicentenário da independência. Pra quem é tipo o Renan, assim, que quer criar uma identidade nacional no Brasil, porque, que nem ele falou hoje na live, né? O Brasil é um amontoado de coisa, um amontoado de gente. O Brasil precisa ser reconstruído. Não é reconstruído, não. O Brasil precisa ser construído. Esse tipo de coisa deixa essas pessoas muito putas, né? O ídolo aqui do MBL, vamos chutar a santa aí, chuta eles, sou fiel ao Bolsonaro, eu amo muito. A gente fazer um... Lembrar rapidamente, quando o MBL liderava a manifestação, a gente conseguiu um impeachment, correto? O que o Bolsonaro conseguiu com as manifestações? Sabe? Gigantescas. Nada, absolutamente nada. As manifestações enormes. Absolutamente nada. Nada, zero. Vamos lá. Alguém quer... Posso falar? Agora eles vão comentar, vamos ver. Pode falar. Eu quero. Tá que conseguiu. Primeiro que se não houvesse manifestação, ele teria sido empichado rapidinho. Depois, a reforma da Previdência, todas as reformas, a questão do quando o Lula e o PT começaram a querer ameaçar de ir para cima, de voltar, as pessoas foram às ruas protestar contra isso. Várias ações. Vamos lá. Várias ações, tá? Primeiro, reforma da Previdência. Primeiro, essa manifestação pela reforma da Previdência não era uma manifestação pela reforma da Previdência, de fato, né? Era uma manifestação contra o Congresso em apoio ao Jair Bolsonaro. O Renan já falou aqui, em algumas lives, coisa que ele contou agora, né? Que as pessoas também não teriam como saber. Foi uma manifestação, inclusive, do Derrete MBL, né? Quando o MBL perdeu lá 1 milhão de seguidores. O Paulo Guedes o Paulo Guedes era amigo do Renan, ligou desesperado pro Renan. Desesperado, falou, vocês precisam parar essa manifestação. Essa manifestação aí vai atrapalhar a reforma. Ok, naquela época ainda as pessoas se conversavam, né? O Renan, o pessoal do MBL conversaram com o Coppola tava na PAN, eu acho, o Paulo Guedes quer que desarticula isso, que isso vai atrapalhar a articulação pela reforma da Previdência. Não, beleza, vamos fazer isso. No outro dia estavam puxando a manifestação e era uma manifestação anti-Congresso.
Eles ficam, não, pela reforma da Previdência. Eles criaram, lembra? Criaram aquelas 5... Era pela reforma da Previdência, pela lava-toga, que até o Nando Moura chegou a fazer parte do vídeo chamando. E hoje o Nando Moura reconhece. O Nando Moura reconhece que aquilo foi só pra puxar o saco do Bolsonaro e ir contra o Congresso pro Bolsonaro conseguir acuar o Congresso. E que isso foi positivo pra direita. Foi ali que começou. Foi ali que as manifestações transformaram o culto a Bolsonaro. Atrapalhou. Mais atrapalhou do que ajudou. Virou uma manifestação pela reforma da Previdência depois que o MBL denunciou que era uma manifestação golpista. Isso é fato. Isso é fato. Isso você pode puxar lá todos os fatos que aconteceram. Você vai ver, foi isso. Não é questão de opinião. E quando o Lula tava sendo solto, o pessoal foi pra rua. Lula é presidente! Puta que pariu, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vi que eles ficaram muito chateados. Eles ficaram muito chateados de eu falar negócio de QI e tal. Realmente, eu sou meio... Eu fui meio cuzão. Mas é que eles também provocam, né? Eles também gostam de ofender. Mas eu vou tentar não ofender. Eu vou tentar ser uma pessoa mais agradável. Eu não acho que você tem que pedir desculpa não por causa de você ter falado do baixo QI deles. Eu acho que você fazer uma interpretação de uma situação e entender que eles estão passando pano sim e não conseguem entender que o Bolsonaro foi quem trouxe o Lula de volta, significa sim que eles têm o QI baixo. Então não tem que pedir... pelo menos minha opinião é que não tem que pedir desculpa. Não tem que ser cuzão também. Porque é o seguinte, o Marfinha, principalmente, que é o cara da live, o dono da live que postou, ele foi bem de boa. Não ofendeu. O Marfinha é literalmente desse meio, dessa galera, é o mais moderado. Eu sempre acompanho os tweets dele e tal, e ele sempre tenta botar senso nessa galera, porque os caras são full troglodita, tá ligado? Aí teve a pandemia, aí quando teve a pandemia foi proibido, entendeu? Então eles aproveitaram, ó. Teve a pandemia, acabou o povo. E o que o pessoal fez? Continuou mandando cartinha, e-mail, ligando para o Senado, para a Câmara dos Deputados. Se não fosse isso, não tinha sido aprovado nada. O André Mendonça não tinha sido indicado. O fracasso. É uma vitória para eles? Eles acham que é uma vitória a indicação do André Mendonça? Fácil. Nunes não tinha sido indicado. Os caras acham tudo que o Bolsonaro fez. Cara. E o Bolsonaro não tinha terminado o governo. Não, e outra outra coisa, doutor Vitor, eu queria saber o que o MBL, que eles falaram, né, que depois das manifestações do impeachment da Jamanta lá foi roubada, né? Eu queria saber o que eles conseguiram, cara, fazendo manifestação na rua, o MBL em si, né? Porque eles fizeram... Eles conseguiram derrubar a Dilma. Tipo... Pô, cara... Eu queria saber o que eles conseguiram, cara, com as manifestações dele, que da última que eu lembro que foi grande foi aquele papelão, né, que eles subiram com Orlando Silva, subiram com Ciro Gomes no carro. Aconteceu o seguinte, cara, o MBL vem pra rua, Revoltados Online, na época que quando começaram as manifestações, começaram a chamar, o MBL trabalhou pelo impeachment da Dilma e trabalhou pra chamar as manifestações. Aquelas manifestações, você não tem como negar que foi o trabalho do MBL desses movimentos. Não tem como negar. O que aconteceu é que o Bolsonaro, o bolsonarismo não participou do processo de impeachment. O Bolsonaro nunca trabalhou pelo impeachment. O Bolsonaro já estava fazendo campanha e aproveitou aquele momento histórico, usando de oportunismo, muito oportunismo. E como ele é uma pessoa carismática, as pessoas, ele começou a angariar aquele apoio, aquele público, e começou a focar de todo aquele movimento. Não acabou com o impeachment da Dilma. Depois do impeachment da Dilma, a direita tem que chegar ao poder. E o Bolsonaro que canalizou essa vontade popular. O Bolsonaro que canalizou essa esperança que as pessoas tinham pós-impeachment. O Bolsonaro nunca trabalhou pelo impeachment. Ele nunca foi numa reunião do comitê do impeachment. Ele nunca gostou de trabalhar em porra nenhuma. E o que o MBL conseguiu? Aquela manifestação flopada deles, que subiu com o Orlando. Olha, cara, esse papo, que o MBL subiu com a esquerda. Pois é, quando você pede o impeachment, a gente tava pedindo impeachment do Bolsonaro. Que isso, inclusive, se o Bolsonaro caísse, tivesse tomado o impeachment, hoje o Lula não seria presidente. Talvez seria Tarcísio presidente do Brasil. Tanto que o PT fez de tudo pra ferrar a manifestação. Queriam o Jair Bolsonaro. Todo mundo sabia que se o Bolsonaro continuasse, era a única chance do PT voltar.
E quando você pede impeachment, você precisa pedir impeachment com a oposição. Tanto que quando a Dilma caiu, era a oposição que estava pedindo impeachment. Aquela foto com o Eduardo Cunha, que tem o Kim, que tem o próprio Bolsonaro, era a oposição que estava lá. Tinha pessoas de esquerda lá também. Mas daí tudo bem. Daí não tem problema. O problema não é você subir num palanque e pedir impeachment num presidente corrupto e que matou gente na pandemia com a esquerda. O problema é você votar com a esquerda. Por exemplo, você dá 500 milhões em fundo partidário pra esquerda. Deram pro PT, né? Não pra esquerda, pro PT. O Bolsonaro, ele se elegeu sem fundo partidário, gastando nada. Eles passaram um aumento do fundo partidário que deu 500 milhões pro PT. A emenda do Freixo. A emenda do Freixo era do juiz de garantias, né? O Bolsonaro acabou com a Lava Jato, cara. De quem que era interesse de acabar com a Lava Jato? Eles votaram do afrouxamento da lei de improbidade administrativa juntinho com o PT. Eu queria falar aqui o seguinte. Primeiro que deu pra perceber que o Wagner Costa, do canal Wagner Costa aí, eles sentiram a fala do Wagner. Eles sentiram aí, entendeu? Abalou. Sim, Abalou um pouquinho aí o Renan Dirceu e o coleguinha ali dele. Mas, assim, a gente precisa lembrar, o Dr. Vitor pontuou bem a questão da época da doença, que teve todo o problema lá com relação Com licença, Espartano, o Wagner tá aí, eu preciso que alguém saia para que ele possa entrar. Antes do Wagner falar, eu só acho assim, a gente precisa lembrar que na época da doença, eles foram um dos que apoiaram aquelas medidas absurdas, entendeu? Contra a população, de cerceamento de liberdades e tudo mais. Eles apoiaram isso, tá? Então, assim, a gente precisa lembrar isso muito. Talvez, assim, a pior coisa que aconteceu, que o bolsonarismo causou na direita foi essa mania, essa coisa antivacina, cara. Talvez a coisa mais maldita que o Bolsonaro trouxe pra direita. Porque eles pegaram uma pauta que não era uma pauta brasileira. Esse negócio de antivacina era uma pauta da direita americana, sabe? Que eles não têm muito o que fazer, porque eles já são bem ricos, eles inventam qualquer coisa. Tanto a esquerda americana fica com esses negócios de delo, a direita americana também é meio biruleibe. A questão de vacina no Brasil, ela é pacificada desde o começo do século passado, cara. E a direita bolsonarista, os Olavetes conseguiram trazer isso pro Brasil e espalhar isso e se transformou numa tese deles, cara. A tese mais burra e idiota que eu já vi, velho. Puta que me pariu. Morreu muita gente por causa do Bolsonaro nessa época. Isso a gente nunca pode esquecer. Quando veio a pandemia, eu lembro, a preocupação era... A popularidade do Bolsonaro estava embaixo, ele estava preocupado se tivesse uma crise econômica por causa da pandemia, ia diminuir mais a popularidade. Então a questão era, não podemos entrar numa pandemia, e tava todo mundo assustado, ninguém sabia o que era o certo. Ninguém sabia, tava todo mundo muito assustado naquela época. Daí pode comentar, não, mas isso aí era um meio de imposto pelo sistema pra aumentar o poder. Talvez, mas na época você não tinha como saber, cara. Bolsonaro entrou naquela briga idiota com o Dória pra não ter vacina. Depois que o Dória foi atrás da vacina, ele foi lá e pegou a vacina do Dória. A maluquice virou política de Estado, cara. Na época da pandemia, numa época mais perigosa que a gente viveu, mais delicada. Cara, se o Bolsonaro não tivesse se comportado igual um maluco na época da pandemia, ele tava reeleito muito fácil, cara. Como virou uma guerra entre bolsonaristas e os pandemínios, virou um assunto completamente interditado para você debater. Existiam exageros? A máscara, uma coisa que podia usar, não tinha mais como debater isso. Porque era maluco de um lado, colocando ozônio no cu e enfiando remédio de lombriga pra galera, e matando gente, e do outro querendo fechar tudo, Daí você faz o quê? Muito bem, a gente nunca vai esquecer que eles apoiaram isso. Vai tomar no meio do seu cu, nunca vai esquecer o caralho, vai se fuder, mano. E eles... eu falei, ia começar, não, vamos ser tranquilo, né, vamos ser respeitosos, tomar no cu. Aí vai tomar no cu, sério. Não são de direita. Pode falar aí, Wagner. Não, a gente não é de direita, não são. A gente é de esquerda. Bolsonaro. Como ser direita pra eles é ser bolsonarista, então você pode fazer uma coisa completamente de esquerda, tipo colocar um petista na PGR. Você tá sendo de direita. Você pode acabar com a Lava Jato, que é o que tava prendendo a galera do PT. Você tá sendo de direita, porque o Bolsonaro propôs isso, o Bolsonaro fez isso. Então, se você tá defendendo pautas que não são conservadoras, mas são bolsonaristas, você é de direita. O MBL é de esquerda. Somos comunistas. Mafinha, eu queria responder só uma questão. É normal, o jogo faz parte do jogo, entendeu? A gente tá fazendo até a tréplica da tréplica, todo mundo tem liberdade para falar o que for, mas pegaram minha fala, cortaram no meio e disseram que, tipo assim, já estavam tirando o contexto que eu falei ali, entendeu?
O que eu quero dizer é o seguinte, fica difícil do MBL vir falar que manifestação não funciona se eles não conseguem fazer manifestações. Me parece... Cara, eu não vou falar essa questão. Mas assim, rapaz, eu não sei o nome aqui. Você continua sem entender o que o professor Ricardo disse. A gente não tá colocando o mérito da força da manifestação. A gente tá falando que essa também... Não, tá colocando também a força das manifestações no geral. Tô exagerando. Mas o que o Ricardo colocou é que se essa manifestação não tiver uma agenda junto com o Senado para você ter a ferramenta para você derrubar um ministro, por exemplo, vai ter os senadores vão se juntar, vai ter um pedido de impeachment oficial, daí você vai ter uma campanha de pressão nos outros senadores, daí pode ser que uma manifestação dessa possa surgir algum efeito. O que o Ricardo Almeida colocou, que você não entendeu duas vezes, é que só sair na rua pra xingar o Alexandre de Moraes não vai assustar o Alexandre de Moraes. Não vai assustar o Alexandre de Moraes, vai deixar ele puto. E vai ajudar a caçar todo mundo, porque, cara, o Alexandre de Moraes não tem mais medo de vocês. Ele tá vencendo a guerra contra vocês. Ele tá colocando... Ele colocou mais de 1000 lá patriotas na cadeia. Tipo assim, não, sabe o que mulher gosta? É de peru pequeno, entendeu? Porque eu não tenho um grande, então a mulher só pode gostar do pequeno. Pô, desculpa, é isso. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que o voto nulo no segundo turno, Não. entendeu? Ele cavou quando fez campanha pro voto nulo no segundo turno. E agora, tipo assim, ficam tentando taxar o bolsonarista como um fanático religioso. Não são. Não são, peraí. O bolsonarista não é um fanático religioso. Super normais tem gente, nunca fez isso aí, não? Fica mais pra cá. Fica mais pra cá. Não, mas vai dar certo aí. Vai dar certo. Vem mesmo. Vem aqui, sério. Vem. O cara subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Ou não, você não quer descer, você vai descer. Você vai descer. Pô, eu vi a live que os caras fizeram. Tipo, distorceram completamente a essência do canal do Mafinha, que é trazer o contraditório. Pô, falaram que aqui a gente é tudo um bando de fanático religioso que não aceita. Pô, a gente tem... Quando que a gente falou isso? A gente falou isso? Eu não, assim, eu não lembro de ter falado isso. Eu só achei as colocações ali, as argumentações fracas. Gente de tudo qualquer tipo. A gente recebe gente de tudo qualquer tipo. Se o cara não conhece, ele tá falando com base só naquilo dali que ele viu, beleza. Mas tem um ponto, depois vai tocar aí o vídeo, que ele fala assim, tem muita gente que tá falando de política e não entende de política. Não sei o quê, não sabe como é que funciona. É igual um cirurgião cardíaco, uma pessoa normal querer falar sobre uma cirurgia e o cara não entende e tal. Cara, na boa, vocês ficaram doídos com o comentário de um mecânico. Esse é o ponto. Entendeu? Eu sou um mecânico. Vocês estão trocando, fazendo react. Eu sou um marceneiro e você ficou doido com o meu comentário. Um mecânico falando de política. Vocês chegaram no fundo do poço, cara.
Entendeu? O Chegaram Wagner, no fundo do poço. o Wagner, o que eu digo é o seguinte, para esses caras, a gente não pode comentar sobre política. E eu falo tanto que eles não assistem nossas lives, que o que a gente menos fala aqui é de Bolsonaro. Pouca gente assiste. Não, e olha só. Por Olha incrível só. que pareça, o Uramesh só fala do Birulei quando o urso aparece, né? É impressionante isso daí. Não, assim, eu acho engraçado essa desfaçatez de mostrar. Eu vi ele falando ali na live e tal, e eu posso dar minha teoria que eu quero que ele bote isso na live dele, se ele for fazer uma tréplica disso aqui, Não, entendeu? vai ser só aqui uma agora. tétrica disso aqui, entendeu? Olha só, se você tá assistindo pela live do Disseuzinho, meu irmão, os caras estão fazendo você de massa de manobra, entendeu? Você tá ligado nisso, porque ele chegou no... Você consegue imaginar alguém do público do MBL, do Análises Renais, cair no papo desses caras? E vou falar uma coisa, viu? Vocês perderam. Vocês se colocaram. Quando vocês comparam uma análise do professor Ricardo com a análise de vocês, colocam lado a lado pro teu próprio público, ele pensa. Vamos combinar que o Renan Santos e o professor Ricardo fazem umas análises um pouco mais sofisticadas? Vamos combinar? Vamos combinar? Final, e falou, não, aqui nós somos os democráticos, vemos a esquerda, vemos a direita, não sei o quê, mas aqueles ali, não, eles são fanáticos, entendeu? Faz o seguinte, acessa o canal do Mafinha, assiste as lives do Mafinha, O Mafinha eu vou assistir, o Mafinha parece ser um cara mais, realmente... Ele parece ser um cara mais tranquilo. Ele faz críticas ali, mas ele não... Eu arrumei uma briga com ele um tempo atrás. O Mafinha é o Barba, né? Tinha aquele perfil... Como que é o nome? Joaquim Teixeira dando aquele golpe do Pix. Eu falei que era um golpe. E ele falou que... você... Ele compartilhou e marcou advogado lá. Eles falaram que ia me processar. Eu falei, processo, mas é um golpe. Depois, no outro dia não. No mesmo dia saiu lá que ele tava pedindo Pix, fazer uma campanha de Pix, que ele tinha recebido multas... pesadas, né? Era uma multa de 5 mil reais. De live do Mafinha e depois você tira as suas conclusões. Não sai achando que todo mundo é QI de mamaco aqui, não. Acompanha, porque diferente das lives do pessoal do MBL, diferente das lives do pessoal gravatinha borboleta, aqui na live do Mafinha é só gente do povão. Tem o mecânico, tem o arquiteto, tem o cara que trabalhou com TI, tem um cara... Aqui é o marceneiro. O professor Ricardo é um professor. Renan é um falido, que não terminou faculdade. Cara que trabalha com audiovisual, todo mundo correria, todo mundo ficou chateado com a eleição do Lula simplesmente porque a gente sabia que a gente ia sofrer as consequências do Lula presidente, os impostos doem no nosso lombo, a sacanagem que o PT faz... Entendeu? A gente não tá querendo poder, não, cara. Aqui ninguém vai se candidatar a nada. A gente quer. Porque a gente tem um projeto de poder melhor que o do Bolsonaro. Muito melhor. Agora. A gente só não tem os votos que o Bolsonaro tem. Ainda. Cara, quem... Wagner, eu coloco na conta dele... Não, peraí, Uramesh. Quem tem partido, quem tem projetos de poder... é o MBL. E o MBL... não tem partido ainda. Que tá dizendo que é o democrático, que é o isso, que é o aquilo, tá fazendo você ter uma opinião errada dessas pessoas que estão na live aqui. Então é só isso. Eu espero sinceramente que se o pessoal do MBL quiser comentar esse comentário que a gente está fazendo, recomentar, ficar movendo essa treta, ele deixe esse trecho. Entendeu? E depois refuta. Se quiser, chama para um debate. Vai debater com um mecânico. E se eu falar merda, tudo bem que eu sou mecânico. Agora você vive de falar de política. Se você falar merda, você tá passando vergonha. Você tá falando merda passando vergonha, bro. Mas ok, você é mecânico. E eu sou marceneiro. É só isso, Mafinha. Esse é o meu comentário. Nossa! Porra, alguém quer falar... Eu só ia falar rapidinho. Pra mim, a eleição do Lula é por causa desses caras aí. Alguém anotou a placa? Desde o primeiro turno de voto nulo. Caralho! Esses caras aí.
E no segundo turno intensificaram. Pra mim, a culpa é deles. Não, peraí. E no segundo turno e terceiro turno de... Eu só ia falar rapidinho. Pra mim, a eleição do Lula é por causa desses caras aí. A eleição do Lula é por causa dos pregação. Alguém anotou a placa? Tipo assim, a gente pontuou que eles fizeram análises erradas e não conseguiram interpretar muito bem o que o professor Ricardo disse. E eles se orgulham disso porque ele é mecânico. Cara, assim, eu não me orgulho. Eu sou marceneiro, mas eu não me orgulho de ser burro. Às vezes eu falo muita merda aqui na live, vocês que assistem Análises Anais. Vocês veem que eu não sou uma pessoa muito brilhante, mas eu não me orgulho de ser burro. Desde o primeiro turno de voto nulo. Ó, ele falou que a culpa é nossa. Alguém anotou a placa? Pregação desde o primeiro turno de voto nulo. Esses caras aí. E no segundo turno intensificaram. Pra mim, a culpa é deles. Outra coisa, eu estou já... Pau no seu cu. Se for, cara, assim, é que não foi. É que assim, a culpa do Bolsonaro perder foi do Bolsonaro, né? É só fazer a conta de quantas pessoas morreram e familiares que morreram. Você vai chegar ali na conta. Eu queria muito que fosse voto do MBL que eles tivesse perdido. Eu queria mesmo, é porque não foi. Assim, porque se fosse culpa nossa que o Bolsonaro tivesse perdido, eu ia me sentir tão bem, cara. Tão bem. Cara, ver esse bando de vagabundo se fudendo foi tão bom, velho. Então desculpa, cara, desculpa. É uma gente muito nojenta, velho. Gente corrupta, safada, que atacou a gente, perseguiu, tentou prender, bando de canalha, bando de sem vergonha, vagabundo, filho da puta, cara. É um bando de filho da puta mesmo. Se fosse por causa da gente que o Bolsonaro tivesse perdido, eu ia ficar muito feliz, cara. Muito satisfeito. E não é nem não demérito, eu sou uma pessoa muito rancorosa no sentido político com o Bolsonaro e bolsonaristas em geral. É um bando de filho da puta. É um bando de filho da puta. É o famoso MBL de Schrödinger. Ele é irrelevante até o dia da eleição do segundo turno. É que não foi. É que assim, inclusive, grande maioria do público do MBL não votou no... A grande maioria do público do MBL votou no Bolsonaro. Vamos ser sinceros aqui. Quase todo mundo que eu conversei, você votou? Votei. Quem? Foda, né? Porra, não, aí não, né? Pô, isso que é foda. Pelo nulo. Não, mas aqui a gente tem muito público, sabe, direita assim. Não, ainda mais agora que a gente tem muito bolsonarista aqui no nosso público também. Tem gente que pensou assim, pô, eu não quero. Ele tava preso, eu zoei pra caralho meus parentes lulista. Cara, assim, uma guerra familiar entre Lula e Bolsonaro é foda. Não. Cara. Tem gente que foda-se, vou fechar o nariz aqui e vou votar no mito. Eu acredito que tinha essa parcela, mas eu acho que ela era minoritária dentro do movimento, entendeu? Junito tá falando do público geral, assim, a nossa militância sim. Tô falando do público que o MBL chega. Dessa postura de algumas pessoas de nós entendemos, nós somos ilustrados, a massa é ignária. Eu falei ontem, eu vou repetir aqui. Se você perguntar que é perigoso, eu disse ontem, eu acho perigoso ir para Rua. Mas eu jamais vou dizer assim, ó, não vá. Uma coisa eu dizer, olha só como é que é diferente. Talvez é melhor não ir pra rua. A gente não falou não vá. É exatamente isso que falaram. Meu Deus, cara. Tipo, o que o professor Ricardo e o Renan estavam comentando ali é tipo, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Se você for, isso. Se não, sabe? É isso. Pô, vá, cara. Vai pra rua, vai lá, se manifesta, pô. O MBL ganha com a derrota da manifestação, não faz a menor diferença. Isso é problema dos bolsonaristas. O MBL hoje funciona independente. Se o Bolsonaro tivesse ganho, o MBL tinha crescido, porque o crescimento do MBL hoje é resultado de academia, clube que começou a ser criado há 2 anos atrás. A gente tá começando a colher os frutos, os porta-vozes já estavam crescendo no governo Bolsonaro. O Bettigan surgiu no finalzinho ali do governo Bolsonaro. Se matem, vai lá, arrebenta. A gente tá crescendo do nosso jeito, o nosso plano é longo, médio prazo. Tá fazendo nosso partido, a gente tá treinando militância, academia, revista, clube. E é isso. Vocês fazem o que vocês quiserem. O problema é de vocês. A gente só comenta, porque somos uma live de política, nós estamos na direita e hoje a maior parte da direita é bolsonarista, quase toda a direita é bolsonarista, a gente tem que comentar. Junito para deputado federal pela missão. Eu não vou ser político, tá, galera? Não tenho essa pretensão.
Se fosse, eu seria, tipo, vereador em Curitiba, que é a única cidade que eu tenho vontade de zelar e cuidar, porque é um tesouro pros paranaenses, pro Brasil. Se as pessoas soubessem quão especial é a cidade de Curitiba, elas cuidariam melhor ainda do que elas já cuidam. Ele tá sendo até bem generoso. Não, acho que ele foi em Congresso do MBL em 2019 lá em Curitiba. Ele da tua terra. Eita! Renan Santos expôs. Vai ser cancelado na própria live, Mafinha. Eles alegam que são a direita correta, né? Então, para eles não é interessante ter movimentações gigantescas organizadas pelo bolsonarismo, que isso obviamente mostra o quanto eles são pequenos, né? Eles não conseguem encher uma Kombi mais. Mas eu sempre gosto de lembrar o seguinte, né? Sim, nós somos bem pequenos, bolsonarista é um juggernaut, né? É um behemoth, não um juggernaut. Juggernaut é outra coisa. Porém, os bolsonaristas têm o CPEC, né? Que eles chamam, pô, até o Javier Milei foi num desses aí. Pô, o último teve 400 pessoas e foi de graça ingresso. Ele era pago, daí faltavam uns dias, eles viram que não ia ter gente, ia ser humilhante. E eles, sei lá, a fundação do partido PL pagou as entradas. A gente teve 2.300, 2.400 pessoas, 2.500 com a equipe, né? No Congresso do MBL agora, em novembro. Os ingressos VIP. Era o quê? R$700? Eu nem sei. Quanto que era o ingresso VIP? Quem comprou VIP aí? Depois de um tempo tava uns R$1.000 o camarote. O último lote era R$1.000. O cara falou 800. 800, mas começou com 700, 800. O ingresso normal era 300. Lotou. Começou com 700 e o último foi de 1.000. E foi numa data horrível. Data de Enem, data de corrida, data assim... Foi a pior data possível que o MBL podia ter marcado. Foi horrível. Caiu energia na cidade. Nossa, real, teve essa ainda, né, velho? Não tinha energia em São Paulo quando teve o Congresso. São Paulo tava passando por uma catástrofe natural. E assim, a gente encheu. E não tinha estrelas de fora. O pessoal lá foi pra ver o MBL. A galera do MBL se conhecer, pessoas de todo o Brasil, conhecer as pessoas de outros estados. A galera que acaba fazendo amizade durante o ano, durante a academia. Foi uma grande celebração do próprio MBL, não foi da direita. Foi uma celebração do MBL. Lotado. E por ter sido no meio de, que você falou aí, Enem, Fórmula 1, acho que tinha show também, o Diaba 4, preço de hotel, o UFC Diaba 4 também, tava caríssimo. Caríssimo. Exato, o UFC foi no dia do Congresso, mano. O UFC também. Pô, ridículo, cara. Tava tudo caro, absurdamente caro. E ainda caiu a luz também, o que deixou as coisas mais caras ainda. Esse negócio de manifestação não faz sentido. Cara, é a única coisa que a população pode fazer. Vai fazer o quê? Vai fazer luta armada? Ué, não tem. Só existem essas duas opções. Ou manifestação ou luta armada. Por exemplo, não existe pressionar parlamentar. Não existe fazer a luta que a gente tá fazendo, não existe se organizar politicamente, que eles não fazem isso, né? A única organização política que eles fazem é fazer diretório, não eles, né? Porque eles falam que eles não são políticos, mas eu digo bolsonarismo, organizar diretório, é o que o Valdemar tá fazendo para estruturar políticos, para ganhar voto e ganhar like. É só isso que a direita brasileira faz. Cara, a direita brasileira, tipo, 58 milhões de votos, 50 deputados, nem sei quantos senadores, era pra ter uma estrutura, assim, absurda, cara. Era pra ter instituto, era pra ter, sei lá, think tank, era pra ser gigantesca. O que a direita brasileira tem? Basicamente gabinete de parlamentar. Só? E parlamentar ruim ainda. 58 milhões de votos é bolha. Pois é, né? Aí o cara vem dizer 58. O bolsonarista não tem 58 milhões de votos. O bolsonarismo mesmo é 15%, 20% no máximo disso. São muito bolsonaristas mesmo. Tem gente que votou no Bolsonaro que não é da bolha bolsonarista. O bolsonarista é uma bolha. Pois é, né? Aí o cara vem dizer 58 milhões de votos é bolha e eu que tenho problema cognitivo. Mas pode seguir. O cara sentiu com o comentário do Junito. Caramba, Junito, você feriu o cara, mano. Ele por dentro. É isso aí mesmo. Alguém quer continuar falando? Eu só queria falar um negócio, que eu vou sair, Mafinha.
só uma coisa. Em sítios, eu assisti ali no vezes 2, essa live aí, alguns pontos e tal. O que eu posso dizer de coração? Sabe o que eu senti? Não é análise com base, não. O que eu senti, a percepção, entendeu? Eles estão com medo da live do Mafinha. Isso só pode ser. Na boa, Mafinha faz uma live aqui. Dele, eu não digo que é medo não, Wagner. Na verdade, na minha Tenho que pegar um trecho, vou descascar esses caras aqui, já vou taxar eles como um bando de retardado, que aí não dá para levar a sério. Se algum dos caras que estão acompanhando a gente cair lá, é isso aí. Já vai sair. É isso, pô. É isso. Desculpa, é isso. Pra mim, Mafinha, isso é... Eu confio assim, muito no pessoal, no público do MBL, no Análise Renais principalmente. O público do Análise Renais é um público muito diferenciado, cara. Assim, eu tô agora, se isso aqui chegar, eu não sei quem tá falando. O público do Análises Renais, especificamente Análises Renais, é muito crítico. Eles... Jamais alguém que assiste Análises Renais vai cair no papinho de vocês. Jamais. Alguém que veja alguma live ou que estude alguma coisa do professor Ricardo Almeida, você acha que ele vai ouvir o que vocês estão falando, essas bobagens? Nossa, eles têm razão. Vocês já pararam pra pensar? Tipo, o professor Ricardo Almeida. Professor Ricardo Almeida? O nosso público é muito chato, cara. O público do Análises Renais. É um público muito crítico, cara. O público do Análises Renais, por exemplo, não gosta muito, boa parte não gosta da live do Arthur, por exemplo, que fala de coisas mais... As pautas choquei. Pauta choquei e tal, não gosta. O público do Análises Renais é muito mal acostumado, cara. Se os caras tivessem dispostos a um debate, tinha falado. Vocês não vão debater com o Renan, desculpa. Assim, eu não quero desmerecer vocês. Vocês teriam que fazer debate com pessoas menores do MBL. Quem que vocês acham que sairia bem no debate contra eles? Batista tá na Jovem Pan, porra. Tá louco? Imagina, Beraldo, tá maluco. Beraldo é Jovem Pan. Tem que comer muito arroz e feijão ainda, pô. Daí a gente faz um grupinho aqui e a gente faz um debate com o grupinho deles lá no Discord e tal. Vai ser o marceneiro versus o mecânico. Mas eu ia perder um debate, né? Eu sou muito ruim, cara. Ó, o Davi Mendes, não, você não, Junito. Você é horrível em debates. Exato. Nossa, cara, eu sou horrível. Acabou, muito obrigado. Vamos ver. Depois eu vejo se... a live deles é muito grande, cara. Pô, eles fazem 5 horas de live por dia. Que isso, irmão. Mas é isso aí. Resposta dada, react feito.